O homem que não sabia atirar. Ele chegou e trouxe o inferno com ele. Não é a arma que mata. É o dedo que não pensa. Onde tem medo, tem dono. Essa cidade é minha agora. Quem grita já perdeu. Já perdeu. Ser homem não é gritar, é aguentar calado. Vai se esconder atrás de gente comum? Quando a força encontra firmeza, o chão treme. Vamos, covarde. Me encara como homem. Cidade pequena, coragem menor ainda. Não precisa de arma para enxotar quem não presta. Aqui ninguém dobra o espinhaço, senhor. Naquela tarde, quem gritou foi esquecido. Quem calou, ficou. Esse homem tem a coragem que faltava. Algumas lendas não disparam, mas nunca deixam de ecoar. Em um vilarejo esquecido pelo mapa e pelas promessas de justiça, Santa Lúcia vive ao ritmo dos sinos da igreja e do ranger das carroças. Lá, a paz não vem da lei, mas do medo. E o medo, silencioso, se acomoda, até ser desafiado. A estrada que leva a Santa Lúcia corta o sertão como uma cicatriz antiga, esquecida pelos mapas e pela esperança. No alto da colina, sob o sol impiedoso do Maiodéia, um vulto solitário surgiu, cavalgando como se o tempo o obedecesse. O cavalo era negro como o breu, com um trote lento de quem não tem pressa menos, porque sabe que o mundo espera. Emsulam, um homem de chapéu largo, casaco de couro gasto e olhar enterrado na distância. A cada passo, a poeira se erguia como se temesse tocá-lo. Clayton Reed não precisava dizer quem era. Bastava chegar. Santa Lúcia, naquele dia, fervia em silêncio. O sino da igreja marcava 12 badaladas que pareciam não ter fim. Na venda de Elias Mota, o ar cheirava café ralo e madeira velha. Os fregueses pararam com os copos no ar. Outro lado do balcão, Elias enxugou as mãos num pano encardido e olhou pela janela. Viu o vulto no alto do morro. Não disse nada. Apenas firmou o maxilar e puxou o chapéu para trás da cabeça. As crianças correram para dentro. Fecharam as janelas. Os velhos assentaram-se nas cadeiras de balanço como se esperassem o fim do mundo, com a mesma calma de quem assiste à chuva. Todos sabiam o que aquele homem era. O nome vinha antes dele. Clayton Reed, o justiceiro sem lei, o cão do deserto. O homem que enterrou 5 cidades e fez outras tantas se ajoelharem sem disparar um tiro. Mas Santa Lúcia não era cidade de sangue, era cidade de silêncio. Quando o cavalo negro pisou a rua principal, as portas já estavam fechadas. Só o vento assobiava entre as casas de adobe e as tábuas empenadas. Clayton parou diante da venda. Desço devagar, como quem saboreia o poder. Que tem? Bateu as botas no chão, tirou o chapéu e entrou. Dentro, o relógio marcava 12h15. Elias não se moveu, nem o vento. Clayton passou os olhos pelo balcão, pelos potes de açúcar, pelas prateleiras de sal. Pegou uma maçã, mordeu, cuspiu no chão e entu o filu. Mas suas palavras não precisaram ser ouvidas. A maneira como lançou as moedas no balcão, como seus olhos desafiaram os de Elias, disse tudo. Ele não queria comprar, queria tomar. Elias não era homem de armas. Seu único escudo era o respeito que conquistara ao longo dos anos, vendendo fiado aos pobres e repartindo farinha quando faltava. Era viúvo, havia 7 anos. Criava filha com a ajuda da cunhada muda
e um velho cão que já não latia. Mas naquele dia, Elias se ergueu. Não gritou, não ofendeu. Apenas empurrou as moedas de volta e disse: aqui. Quem paga, come. Quam. Toma, não entra. Clayton sorriu. Um riso curto, seco. Largou a maçã pela metade no chão. Virou as costas e saiu, como se não valesse a pena sujar o coldre com aquele homem. Mas no fundo, algo em seus olhos havia tremido. Elias notou. E o povo também. No dia seguinte, Clayton estava na praça, montado, observando. Esperava o medo. Esperava que Elias não abrisse a venda. Que a cidade baixasse a cabeça. Mas Elias abriu, mais cedo que o normal, varrendo a calçada com calma. A filha ao lado, lendo um livro. O povo começou a passar por ali. Um comprava sal, outro querosene. Depois, farinha. O movimento era lento, mas firme. Ninguém falava alto. Mas o silêncio tinha outro peso agora. Era como se cada passo fosse um voto. Como se cada compra dissesse: estamos aqui. Clayton não reagiu. Não naquele dia. Mas os olhos não desgrudavam da porta da venda. O cavalo relinchou. Ao sol disse, e a sombra do forasteiro se esticou sobre a praça como um aviso. Ele não tinha pressa. Tinha tempo. E tempo, dizia ele, dobrava qualquer homem. Mas ele ainda não conhecia Elias Mota. Naquela noite, a cidade se reuniu atrás da igreja. Nem chamara. Mas todos foram, velhos, mulheres, até os mais covardes. Não para planejar, mas para compreender. O padre, homem de fé mansa, disse apenas: o diabo chegou. Mas nem todo anjo precisa de espada. E todos olharam para Elias, que apenas assentiu. No dia seguinte, Clayton entrou no salão, pediu bebida, riu alto. Derrubou uma cadeira quaria a provocar. Elias não foi. Não respondeu. Continuou varrendo. O cão de Elias, velho e cego, deitou-se na calçada. A filha lia. O povo passava. O medo ainda rondava, mas agora encontrava portas fechadas para ele. E então, pela primeira vez, Clayton vacilou. Porque seu maior poder era o terror. E senta. Lúcia começava a não temê-lo. Ele percebeu, e prometeu a si mesmo que dobraria aquela cidade. Nem que fosse um por um. Mas naquele instante, sob o sol do terceiro dia, com o povo ao redor, algo mudou no rosto de Elias. Uma linha se firmou. E o narrador dessa história, menos que já viu cidades queimarem por menos, jura. Quando um homem que não sabe atirar, aprende a não se curvar. Até o melhor pistoleiro do mundo treme por dentro. No quarto dia, a cidade acordou mais cedo que o sol. A névoa rasteira ainda cobria as ruas de terra batida, e os galos mal haviam cantado quando as primeiras portas rangeram. Havia algo no ar, análogo denso, o tipo de silêncio que antecede a explosão, que gruda na pele como poeira fina antes. Em Santa Lúcia, todos sabiam ler o tempo, mas aquele clima era diferente. Não era o céu que anunciava a mudança, era o chão. Clayton Reed não dormira. Passara a noite sentado no batente do velho hotel abandonado, olhando o horizonte como se esperasse alguém que nunca viria. Seus olhos não piscavam. Suas mãos não tremiam. Mas havia uma inquietação no modo como afiava a ponta do esporão com uma pedra, um gesto pequeno, repetido, mas nervoso. Pela primeira vez em anos, sentia-se observado, não com admiração ou temor, mas com desafio. Como se cada rosto daquela cidade dissesse, em silêncio: ainda estamos aqui. O motivo era simples. Elias Mota. Naquela manhã, ele abriu a venda antes mesmo que o sino da igreja soasse. Tinha os mesmos gestos de sempre. Varria a calçada, organizava os potes, limpava o vidro da vitrine. Mas havia algo a mais. Um cartaz colado na porta de madeira, escrito à mão com tinta preta. Hoje caldo de feijão e pão de milho. Para quem quiser, para quem tiver coragem de vir. Clayton leu de longe. Não precisou se aproximar. Soube que aquilo não era convite. Era porque onde ele espalhava medo, Elias oferecia mesa. Onde ele ameaçava, Elias dividia. Era um combate estranho, feito de gestos e olhares. Mas Clayton já entendera. Aquela cidade não estava apenas resistindo, estava se unindo. E isso, para ele, era inadmissível. Às 9 da manhã, os primeiros chegaram. Dona Sura, com sua bengala, torta e olhos quase cegos. Depois João do açougue, que há dias evitava cruzar a praça. Depois mais 3, 5, 9. Cada um sentava-se no banco improvisado diante da venda e comia em silêncio. O caldo era grosso, fumegante, servido por Elias com mãos firmes e olhos atentos. A filha recolhia os pratos. E o povo, em silêncio, agradecia com a presença. Clayton observava de longe. Sentado à sombra da antiga barbearia, girava a espuela com a ponta dos dedos, batendo ritmado contra o calcanhar. Esperava que alguém vacilasse, que alguém baixasse os olhos.
mas ninguém o fez. Era como se o medo, que antes reinava absoluto, estivesse sendo empurrado para as beiradas da cidade. E isso o enfurecia. Ao meio-dia, Clayton se ergueu, caminhou devagar até a venda. Elias continuou servindo. Quando Clayton pisou na calçada, o cão velho rosnou menos baixo, quase um suspiro. A filha de Elias recolheu os pratos e entrou. Elias permaneceu. Não falou. Apenas limpou as mãos no avental e encarou. Clayton parou diante da porta. Não entrou. Ficou a um passo da soleira, como se algo invisível o impedisse. E então, cuspiu no chão. O mesmo gesto do primeiro dia. Mas agora, ninguém recuou. Ninguém gritou. Ninguém correu. Elias também não moveu um músculo. Clayton virou sei e foi embora. Mas, antes de partir, riscou com a bota o chão de terra, traçando uma linha na frente da venda. Um traço simples, sujo, que dizia tudo sem palavras. Dali em diante, era guerra. Naquela noite, os homens da cidade se reuniram no galpão do finado ferroviário. Levaram lampiões, peixe seco, cachaça. Elias não convocou, mas estava lá, sentado no mesmo canto de sempre, de olhos baixos, ouvindo mais do que falava. E foi, então, que Sebastião, o ferreiro, se ergueu com um discurso breve e definitivo: se esse homem quer a cidade, terá que tirar de nossas mãos. E nasces mós, mesmo fracas, seguram a verdade. Elias apenas assentiu, mas no fundo, algo dentro dele começava a se mover. Não era raiva, não era orgulho. Era uma certeza que crescia como raiz de árvore. A de que o silêncio também podia ser hungry, e que mesmo quem nunca disparou um tiro podia acender uma revolução. Clayton, do outro lado da cidade, limpava o cano do revólver. Seu plano estava em curso. E não envolvia apenas medo, envolvia estratégia. Amanhã, ele não viria sozinho. Porque homens como Clayton não perdem. Eles recuam, só para voltar com mais força. E Santa Lúcia, embora unida, ainda não sabia o que estava por vir. O quinto dia amanheceu com o céu cor de chumbo e o ar preso nos pulmões da cidade. Era como se Santa Lúcia segurasse a respiração à espera do que viria menos, e viria cedo. Porque naquela manhã, antes mesmo que o galo do Coronel Varela cantasse, os cães latiam sem parar, e a poeira do caminho sul subia em redemoinhos. E então, eles chegaram. 3 homens, 3 cavalos, 3 silêncios que pesavam como tiros. Vestiam couro gasto. Tinham os rostos marcados por sol e cicatrizes, e carregavam nas costas mais do que armas, menos carregavam a sombra de Clayton Ridge. Não disseram seus nomes. Não precisaram. Eram o tipo de homem que anda em bando, mas pensa como fera. Homens que não precisam de ordens explícitas, porque já nasceram prontos para obedecer ao medo. O povo os viu chegar do alto das janelas. Sentiram o cheiro da violência antes mesmo que ela se anunciasse. Os 3 pararam na praça. Um desceu do cavalo e urinou diante da igreja. Outro riscou o banco de madeira, onde os anciãos jogavam damas. O terceiro apenas mascava fumo, com um olhar que pesava sobre cada porta como uma ameaça velada. Eles não estavam ali para conhecer a cidade. Estavam ali para abri-la com faca. Clayton os esperava na porta do salão. Não sorriu, apenas assentiu com a cabeça. Eles entenderam. Entraram. E quando a porta bateu, Santa Lúcia entendeu que o cerco estava se fechando. Na venda, Elias observava tudo de longe, não com medo menos, mas com atenção. Tinha aprendido que os gestos pequenos anunciam os grandes perigos. O jeito como os cavalos foram amarrados, o tempo que permaneceram imóveis no centro da praça, o modo como os olhos dos homens não procuravam nada menos, apenas marcavam terreno. Elias sabia. O jogo havia mudado ao meio-dia. Os 3 se espalharam pela cidade. Um foi ao açougue e exigiu carne sem pagar. Outro entrou na barbearia e quebrou o espelho com um soco sem querer. O terceiro passou pela escola e assoviou para uma das moças que ajudava com as crianças. Nada explícito. Nada de... mas o suficiente para que o medo voltasse a sussurrar nos cantos. A cidade sentiu. Titubeou. Na venda, o movimento caiu. 3 dos fregueses mais frequentes não apareceram. A cadeira de Dona Sura ficou vazia. Até o cão de Elias, que antes deitava na calçada com tranquilidade, agora rosnava para as sombras. Clayton passou diante da venda com um passo de quem conta vitórias. Tocou a aba do chapéu para Elias, como quem diz: eu avisei. Elias não respondeu. Mas dentro de si, algo tremia. Não era medo. Era raiva. Não pela ameaça, mas pela covardia que ela representava. Naquela tarde, o menino, filho de um dos pescadores, entrou correndo na venda com um olho roxo. Disseram que tropeçou, mas Elias viu nos olhos do garoto a mentira mal contada. Soube, sem perguntar, quem havia feito aquilo, e então decidiu.
Fechou a venda, pela primeira vez em 10 anos, antes do fim do dia, trocou o avental por a camisa escura que usava no enterro da esposa. Pegou uma caixa de madeira guardada no fundo do armário. Dentro, havia apenas 2 coisas: uma carta antiga, com cheiro de tempo, e um pequeno crucifixo de ferro. Luak guardou o crucifixo no bolso. Saiu, o povo o viu passar. Não sabiam para onde ia, mas o seguiram. 1, 2, 10. Quando Elias chegou à porta da igreja, 30 pessoas já estavam com ele. Lá dentro, o padre o esperava com olhos sérios. Elias subiu no púlpito e falou. Poucas palavras. Como sempre, eles querem quebrar a cidade com medo. Mas o medo não fere quem já perdeu tudo. E eu já perdi mais do que posso contar. Só que minha filha não vai viver sob ameaça. E nenhuma criança dessa cidade vai cair por omissão nossa. Amanhã, às 6, vou reabrir a venda. Quem tiver coragem, apareça. E desceu. Sem aplausos, sem apenas o som das promessas feitas com a alma. Naquela noite, os 3 forasteiros beberam no salão até o chão virar lama de cachaça. Riram alto, quebraram copos, rasgaram cortinas. Mas ninguém foi detê-los, porque ninguém queria confronto. Mas todos sabiam. O confronto viria. Clayton os observava em silêncio. Não bebia, não ria. Seus olhos estavam voltados para a janela, para a rua escura, onde talvez pela primeira vez ele não tivesse certeza da vitória, naquela madrugada. Quando a cidade dormia em vigília, Elias sentou-se ao lado da filha, que dormia com o livro aberto no colo. A vela queimava devagar. O crucifixo brilhava em sua mão, e ele murmurou para si mesmo, quase sem som, que Deus me perdoe pelo que vou ter fazer. Porque mesmo os homens que não sabem atirar, um dia descobrem que também podem ferir. No 6º dia, a alvorada chegou sem canto de pássaro. O céu ainda era uma faixa opaca entre o azul e o barro, e a cidade permanecia em silêncio. Não por medo, mas por atenção. Porque todos sabiam que algo aconteceria naquela manhã, algo que poderia mudar o rumo da batalha sem armas declaradas. Elias Mota acordou antes do sol. Lavou o rosto com a mesma água fria que usava para ferver o feijão. Vestiu a camisa escura. Ajeitou o crucifixo no bolso. A filha dormia ainda. O cão velho levantou-se, farejou o ar e seguiu-o sem latir. Era como se até os bichos entendessem que aquele dia precisava de silêncio. A porta da venda se abriu às 6 em ponto. Elias varreu a calçada com calma, depois puxou para fora um cavalete de madeira, encostado há anos num canto esquecido. Sobre ele, um quadro branco, limpo, vazado, pronto para dizer o que palavras não ousavam. Com um pedaço de carvão, Elias escreveu: Aqui listamos os que não se ajoelham. E desceu para abrir o balcão. O quadro ficou do lado de fora, exposto ao sol que já ameaçava nascer. Era um gesto simples, quase tolo. Mas dentro daquela simplicidade, havia uma bomba, porque em Santa Lúcia, todos sabiam. Nomes gravados em público viravam promessa. E promessa ali era coisa séria. O primeiro a passar foi Zequinha do Moinho. Parou, leu, engoliu seco. Entrou na venda, pediu 1 litro de querosene. Pagou. Saiu. E ao sair, olhou o quadro por mais tempo do que precisava. No dia anterior, Zequinha havia se escondido. Hoje, estava ali. 5 minutos depois, João do Açougue. Depois, o velho Romeu. Depois 2 lavadeiras. E por volta das 7, 10 nomes já estavam no quadro. Elias não os escrevera. As próprias pessoas o faziam. Cada uma, ao sair da venda, pegava o carvão, escrevia seu nome. Sem discurso, sem alarde, apenas traços pretos sobre branco, formando uma coluna torta de coragem. Clayton observava da varanda. Do hotel, não reagiu. Não se moveu, mas os dedos batiam o braço da cadeira com impaciência. Seus homens estavam ainda no salão, roncando em camas improvisadas. Ele sabia que aquele quadro não era só um desafio, era um símbolo. Um estandarte sem bandeira. Uma forma de dizer, estemos do PEI, às 9, o 15º nome. Foi escrito. E então, o primeiro estalo. Os 3 capangas surgiram como cães soltos. O primeiro chutou um balde de água. O segundo pegou o carvão e o quebrou no meio. O terceiro passou a mão pelo quadro e apagou os nomes com raiva. A cidade parou. Elias saiu da venda. Cruzou os braços. Não disse nada. Mas algo diferente aconteceu. Dona Sarah, aquela mesma, cega de um olho, surgiu da esquina com a bengala. Devagar, torta, vagarosa. Passou entre os 3 homens como se não visse ameaça. Pegou um novo pedaço de carvão no bolso do avental e escreveu seu nome no quadro. Letras tremidas, mas visíveis. Quando terminou, virou-se para Elias, assentiu e foi embora. Nenhum dos homens reagiu, nem mesmo tocaram nela ou o povo assiste. Das janelas. Alguém prendeu o choro, outro fechou a cortina com força, mas ninguém fugiu. O quadro,
manchado, agora brilhava. Porque aquilo já não era mais sobre nomes, era sobre quem começava a perder o medo. Os homens de Clayton recuaram. Foram até o hotel. Disseram que não haviam sido enviados para suportar velhas, desafiando com carvão. Queriam ação, queriam resposta. Mas Clayton não respondeu. Sentou-se novamente. Puxou uma moeda do bolso. Girou sobre a mesa. Olhou para o reflexo e disse apenas: eles ainda não entenderam. Naquela noite, o quadro estava cheio. 30. 2 nomes, alguns rabiscados. Outros tortos. Um até ilegível, mas todos ali. E quando o sino da igreja soou 9 vezes, Clayton desceu as escadas do hotel. Foi até a venda. Elias estava fechando. O cão deitado. A filha dentro. Clayton Peru. Diante do quadro, leu cada nome, depois cuspiu no chão. A mesma velha provocação. Mas Elias não moveu um músculo. Clayton se virou para ir, mas antes, riscou a lateral da madeira com o canivete. Não um nome, um desenho. Uma caveira. Elias olhou. Entendeu. Mas não apagou. Porque mesmo com símbolos de morte, aquele quadro agora era altar. E a cidade, embora ainda ferida, havia dado seu primeiro grito. Na manhã do 7º dia, o quadro branco ainda estava de pé. Apesar das marcas da noite anterior, a caveira gravada à faca por Clayton parecia sorrir na madeira, como um aviso aos que ousassem se somar à lista. Mas, ao lado dela, em letras firmes, estava o nome de Abel Soares, o mais recente. Um homem simples, marceneiro, pai de 4 filhos, que pouco falava e muito observava. Ninguém o viu escrever, mas o nome estava lá. E bastou, porque naquele ponto da história, cada nome era mais que um risco de carvão. Era uma ferida, aberta no orgulho de Clayton Reed. O forasteiro não desceu do hotel naquela manhã. Mandou os 3 homens. E com eles, a primeira ordem explícita. Abel Soares, ao sair de casa para buscar madeira no armazém, foi cercado na Rua dos Fundos. Não houve conversa, um empurrão, um soco. E depois, o som seco de ossos se chocando contra a pedra. Abel não voltou para casa. Chegou carregado, com a cabeça aberta e os olhos fechados. Sobreviveu, mas mal conseguia falar. A notícia correu como fogo. Primeiro no beco, depois na venda, depois na praça. Quando a igreja bateu 9 horas, todos sabiam. E a cidade, que, até então, resistia com silêncio e carvão, sentiu o gosto da primeira violência real. Na venda, Elias limpava o balcão com gestos lentos. O cão deitado, os olhos baixos. A filha, quieta. Pela primeira vez desde a chegada de Clayton, ninguém escreveu no quadro. Ele estava ali, manchado, esperando. Mas as mãos estavam trêmulas. E o medo, agora sim, voltava com dentes. Dona Sura chegou por volta das 10. Dembro sentou-se na cadeira da calçada e não disse palavra. Só observava. João do açougue passou sem olhar. Romeu fechou mais cedo. Até Zequinha, que não recuava nem em dia de enchente, ficou em casa. Elias sabia. Era o dia mais perigoso. Não o da violência explícita, mas o do silêncio depois dela. O dia em que o medo não ameaça menos domina. À tarde, Elias foi visitar Abel. Levou pão e cachaça. Encontrou o marceneiro deitado, a cabeça enfaixada e os olhos semiabertos. Não falou nada, apenas segurou a mão do homem. E então viu, sobre a mesinha, uma lasca de madeira, com letras marcadas a fogo. Era uma peça inacabada, mas lia-se: vale mais um homem de pé do que 1000 que se ajoelham. Elias voltou para a venda com aquele pedaço no bolso, priguac, do quadro, como um brasão. E então fez algo novo. Pela primeira vez desde a chegada de Clayton, Elias falou alto. Saiu na calçada, olhou para a praça, para os que espiavam pelas frestas e janelas, e disse: eles bateram num de nós, mas ainda estamos de pé. Quem quiser, amanhã, traga lenha, não carvão. Lenha. Vamos escrever com fogo. Depois entrou e esperou. Naquela noite, Clayton riu pela primeira vez. Um riso breve, sem alegria. Soube do gesto do brasão pregado. Das palavras ditas. E aquilo, ao invés de alarmá-lo, o interessou. Por quê? Pensava ele. Só luta quem sabe que pode perder. E então planejou o passo seguinte. Ao amanhecer do 8º dia, diante da venda, havia um monte de lenha. Não era grande, mas estava ali. João do açougue trouxe 3 toras. 4. A lavadeira. Uma lasca. Cada pedaço foi deixado aos pés do quadro como oferenda. Elias os empilhava com cuidado. E quando a pilha formou um monte digno, acendeu. A fumaça subiu devagar. E do maio dela, Elias puxou um novo pedaço de madeira, ainda em brasa. Pegou um ferro quente, moldado na forja de Romeu, e começou a marcar. Não impor nome, não mais com carvão, com ferro e fogo.
Era a nova lista. O novo quadro. Clayton viu. Do outro lado da praça, não sei, mas agora entendia que aquela cidade não queria apenas resistir, queria lembrar. E quando uma cidade decide não esquecer, o medo perde seu trono. O fogo durou até a noite. A pilha de lenha diante da venda ardia lentamente, como se queimasse mais que madeira, menos como se transformasse medo em memória. A fumaça subia fina, constante, e se espalhava pelas ruas como um aviso. Santa Lúcia lembrava. E agora escrevia sua história, em brasa, e o entardecer. A cidade voltou a se mexer. Passos tímidos, conversas baixas, mas havia vida. E-mails que isso, havia um estranho senso de propósito pairando sobre os telhados. Era como se cada centelha daquela fogueira acendesse algo nas pessoas menos algo que o medo havia sufocado por anos. Clayton observava da varanda do hotel, o rosto imóvel, mas os olhos atentos. Não havia mais risos, nem provocações. Apenas cálculo, porque o que ele via agora não era apenas resistência, menos era transformação. E isso, para ele, era perigoso, porque um povo que apanha e se cala é previsível, mas um povo que apanha e cresce, esse sim assusta. 2 dos seus homens estavam inquietos. Um deles sugeriu atacar de novo. O outro queria incendiar a venda, mas Clayton recusou. Disse que o tempo era melhor a arma que o revólver, que a paciência vencia o orgulho. Mas por dentro, ele sabia, a paciência começava a se esgotar. E Elias Mota se tornava mais do que um obstáculo. Se tornava símbolo. Enquanto isso, Elias seguia firme. O fogo ao lado da porta mantinha safe, aceso com os restos de madeira trazidos ao longo do dia. Os nomes, agora gravados a fogo, ganhavam um tom quase sagrado. O quadro novo, feito de prancha escura, era mais pesado. Mas, imponent, era como um altar pagão, diante do qual o povo vinha não para rezar, mas para se afirmar. Naquela noite, enquanto o fogo ainda ardia, e a filha dormia ao lado do cão velho, Elias desceu até o porão da venda, um espaço esquecido, onde guardava coisas que o tempo queria apagar. Lá dentro, entre caixas de farinha vencida e garrafas vazias, havia uma arca de madeira forte, trancada. Elias a abriu. Dentro, estavam as roupas do passado. Um cinto largo, botas de cano alto, um velho poncho marrom. Mas o que chamava atenção era a foto. Um retrato antigo, tirado numa cidade distante. Nela, Elias mais jovem. Ao seu lado, um homem sorridente, com uma estrela de delegado no peito. No canto inferior, a inscrição: Sierra Negra, 1887. Elias passou os dedos sobre o rosto do amigo. Depois olhou para si mesmo, mais novo, ainda com olhos que não sabiam o peso do luto. Fechou a caixa, mas retirou algo antes. Uma pequena tira, de couro, com 3 iniciais marcadas. IMR, subiu, e guardou no bolso. A cidade achava que conhecia Elias, mas havia coisas que nem o padre sabia. E se o passado não o deixar em paz, talvez fosse hora de ir a selo como escudo no dia seguinte. A fogueira amanheceu apagada, mas o quadro permanecia, intacto. Os nomes brilhavam em cinza escuro, como tatuagens na madeira, e diante dele, algo novo, uma carta, dobrada presa com um prego. Clayton a deixara, e nela, uma única frase: nem todo símbolo sobrevive ao som do primeiro tiro. Elias leu, não se surpreendeu, mas o povo sim, porque até então, Clayton não escrevera, não deixara nada senão seus gestos. Agora, usava palavras. E quando um homem como ele escreve, é porque prepara algo que nem o revólver consegue explicar. Na praça, o burburinho crescia. Uns diziam que era aviso, outros que era promessa, mas ninguém sabia ao certo o que Clayton queria. Elias, porém, entendia. Era o jogo final do predador, quebrar o símbolo antes que ele vire lenda. E o símbolo, naquele momento, era ELE.AO. Quer da tarde, uma criança passou correndo pela praça, parou diante da venda, olhou o quadro, depois pegou um galho queimado e rabiscou no chão, abaixo da fogueira apagada, uma frase: aqui começa o que não vai voltar. Ninguém sabia quem era o menino, nem de que casa. Mas aquilo foi o suficiente, porque toda revolução começa com fogo, mas só continua quando as cinzas começam a falar. O 9º dia amanheceu pesado, não por nuvens ou vento, mas por algo mais espesso, a sensação de que a cidade havia ultrapassado uma linha invisível. Até ali, Santa Lúcia resistia. Agora, começava a reagir. E isso, para Clayton Reed, era mais perigoso que qualquer revólver apontado. A carta pregada ao lado do quadro já não estava ali. Elias a havia retirado ao amanhecer. Dobrou-a sem pressa e a guardou junto da tira de couro marcada com suas iniciais. Não respondera com palavras,
Nem precisava. Sua resposta era o simples fato de continuar abrindo a venda, de continuar existindo. Mas a cidade, essa começava a mudar. O povo, antes encolhido nas sombras, voltava a ocupar os espaços. Nos becos, voltavam a ter assunto. As crianças voltavam a brincar. E de alguma forma que nem os mais velhos conseguiam explicar, Clayton deixava de ser um monstro invisível. E virava um problema visível. Um que talvez pudesse ser enfrentado. E quando o medo deixa de ser lenda, ele começa a perder a força. No entanto, toda resistência tem seu ponto fraco. E Clayton sabia disso. Por isso, naquela manhã, enviou um de seus homens à casa de Romeu, o ferreiro. Romeu era homem de poucas palavras, mãos fortes e passado borrado. Diziam que, anos atrás, havia fugido de outra cidade doxando para trás uma dívida e 2 mortos. Em Santa Lúcia, encontrou abrigo, silêncio e uma nova chance. Construiu sua forja e nunca mais olhou para trás. Mas o passado é um tipo de cão que nunca perde o faro. O capanga chegou com 2 garrafas e uma oferta. Dinheiro, proteção e passagem livre, para recomeçar em outra cidade. Longe dali, em troca, queria apenas uma coisa: que Romeu deixasse de forjar. As peças de ferro que Elias usava para marcar os nomes no quadro, Romeu hesitou não pelo medo, mas pela lembrança do passado, da fuga, da dívida. Sabia que, se aceitasse, se afastaria novamente da culpa. Mas, se recusasse, talvez não tivesse outra chance de sobreviver. Ao meio-dia, Elias foi à forja, como fazia todos os dias, buscar um novo ferro quente. Romeu o atendeu, mas os olhos não sustentaram o encontro. Entregou o ferro frio. Disse que a forja estava sem brasa, que talvez, por uns dias, não pudesse mais ajudar. Elias não reagiu. Apenas pegou a peça, olhou por um segundo além das palavras, e foi embora. Mas por dentro, soube. Algo havia trincado. A notícia se espalhou rápido. O povo, sem saber dos detalhes, sentiu o baque. Porque todo símbolo precisa de rituais. E o ritual do fogo era o que dava força ao quadro. Sem as marcas queimadas, os nomes voltariam a ser apenas nomes. E o metal voltaria a sussurrar com mais força. Clayton observava tudo de longe. Não sorria, mas sabia. Era a primeira rachadura pequena, mas sueu. E a primeira rachadura, bem explorada, vira fenda. Depois ruína. Naquela noite, Elias não reacendeu a fogueira. Sentou-se na calçada, ao lado do quadro escurecido, com a filha dormindo nos braços, e o cão velho aos pés. Os olhos fixos na rua vazia. Sabia que aquilo não era derrota, mas era sinal. No hotel, Clayton escreveu uma nova carta. Mais precisa. Era endereçada não a Elias menos, mas à cidade. Um ultimato. Não seria entregue ainda, mas seria guardada, porque o tempo de observar estava acabando. E enquanto o silêncio da noite tomava Santa Lúcia, Romeu caminhava sozinho. Entrou, ajoelhou-se no último banco e chorou. Não por ter traído, mas por ter sobrevivido, de novo, às custas do que era certo. Porque às vezes, a voz do medo fala mais alto que a da consciência. E naquele instante, a cidade, embora ainda de pé, dava seu primeiro passo para dentro da dúvida. No 10º dia, Santa Lúcia amanheceu em um estado estranho, menos como quem acorda de um pesadelo, mas ainda sente o suor frio no corpo, a ausência da fogueira diante da venda, a suspensão dos rituais, o silêncio de Romeu. Tudo isso criava uma sensação de pausa, como se a cidade estivesse presa entre 2 respiros. E Elias sabia. Era nesse espaço que o medo voltava a crescer. A venda abriu no mesmo horário de sempre, mas a energia era outra. As pessoas entravam, caladas, saíam rápido. O quadro com os nomes ainda estava lá, mas sem adições. Os últimos nomes marcados em fogo estavam apagando aos poucos, como brasas esquecidas. E Elias, com os olhos cansados, via o símbolo que criara começar a se desgastar. Não era culpa de ninguém. Era o peso do tempo. No hotel, Clayton esperava. Já não andava pela cidade. Sabia que agora era o momento do cansaço. E era nesse momento que os impérios ruíam. Seus homens bebiam, jogavam cartas, zombavam do quadro como quem já o via morto. E Clayton não os corrigia. Deixava, porque entendia que às vezes, a destruição não precisa de tiros, só de paciência. Mas naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Ele assumiu. Por volta das 9. A venda estava fechada. A filha foi vista na casa da professora, cuidada com carinho. O cão, ausente. E ninguém sabia onde Elias estava. Alguns diziam que havia fugido. Outros, que havia ido atrás de ajuda. Mas ninguém sabia. E o não saber, naquela cidade que aprendera a observar cada detalhe, era veneno. Romeu, que não saía da forja desde o dia anterior,
Olhava para a rua com uma expressão vazia. A culpa o consumia, mas não ao ponto de reagir. Ainda não ao meio-dia, quando o sino tocou, um barulho interrompeu o silêncio. Um som seco, violento, de madeira estalando. Todos correram para a praça. E ali estava o quadro branco. O primeiro. O símbolo inicial da resistência. Elias o havia arrancado com as próprias mãos, quebrado em dois, e deixado os pedaços jogados no chão, como um animal morto. Ao lado, novo quadro maior, feito com madeira escura, pesada, bruta, com marcas fundas talhadas à mão, como sucos de faca. No topo, uma inscrição nova, não feita com carvão nem ferro, entalhada com sangue seco. Quem quebra o que fere planta o que o cura. E então Elias surgiu, vindo do sul, a pé, sujo do poeira, os olhos em brasa. Trazia nas costas um feixe de madeira, nos ombros uma nova ferramenta, e nas mãos, novo ferro, forjado, não por Romeu, mas por ele mesmo. O povo não falou, mas todos entenderam. Elias havia deixado de esperar. Agora, ele agia. Colocou o novo quadro no lugar do antigo. Acendeu uma tocha, e diante da cidade reunida, gravou o primeiro novo nome em brasa. O dele, Elias Mota. O som da madeira queimando foi mais alto que o silêncio, e quando terminou, olhou para Clayton menos que assistia da varanda do hotel. Os olhos apertados, os punhos cerrados. O gesto dizia tudo. Se quiser me derrubar, vem agora. Clayton desço pela primeira vez, desde que chegara, atravessou a praça. A cidade parou. Os capangas se mexeram, mas ninguém o seguiu. Era só ele e Elias, frente a frente. Sem palavras, Clayton parou diante do novo quadro. Leu a inscrição. Depois, olhou para Elias. Os dois se encararam longamente, e então Clayton cuspiu no chão, como sempre. Mas dessa vez, Elias pisou sobre o cuspe, e virou as costas, não como covarde, mas como homem que não precisa provar nada a quem já perdeu, por dentro. Naquela noite, Romeu apareceu na venda. Em silêncio, trazia uma nova peça de ferro, forjada por ele. Entregou-a a Elias, os olhos cheios de arrependimento. Elias apenas assentiu. E reacenderam o fogo, porque a resistência agora era outra. Era luta. O 11º dia, amanheceu com cheiro de madeira queimada e café forte. Na venda, o fogo já ardia quando o sino da igreja tocou às 6. O novo quadro, com seu corpo escuro e palavras entalhadas, tornara-se parte da paisagem da praça menos, mas não como ornamento. Era um marco, um aviso. E naquela manhã, Elias Mota não estava sozinho diante dele. 2 nomes novos surgiram, gravados por mãos firmes, João do Açougue e Zequinha do Moinho. Homens que antes hesitavam, agora escreviam com ferro. E isso fez diferença, porque quando os fortes se posicionam, os frágeis ganham coragem. Em poucas horas, mais 5 nomes surgiram. Depois, quando o sol bateu o meio-dia, havia 18 nomes queimando na madeira, e o calor do ferro parecia reacender algo que havia se apagado na alma da cidade. Clayton Reed assistia tudo de cima, do alto da varanda do hotel. Ele via o povo voltar a se mover com dignidade. Já não se desviavam ao cruzar a praça. Já não fingiam ignorar a venda. Agora, ocupavam espaços com os ombros eretos, como se carregasse uma bandeira invisível. E isso o inquietava. Não demonstrava, mas sentia, porque homens como ele conhecem o cheiro da virada menos, e o ar de Santa Lúcia, agora tinha o gosto amargo da desobediência. Os capangas estavam confusos. Um deles sugeriu deixar a cidade. O outro propôs incendiar tudo, mas Clayton o silenciou com um gesto. Ainda não era a hora do caos. Era a hora da precisão. E foi então que ele caiu. Um detalhe. Na esquina da venda, no banco de madeira onde o cão de Elias costumava deitar-se ao fim do dia, estava sentada uma figura pequena, a filha, sozinha, com um livro aberto no colo, distraída, os pés balançando no ar. Uma imagem comum, cotidiana, mas para Clayton, foi como uma porta se abrindo. Porque onde não há brecha, atinge-se o que é sagrado. À noite, a cidade festejou discretamente, não com música ou dança, mas com presença. Casais que antes se trancavam em casa, agora sentavam-se à beira da calçada. Crianças brincavam com correntes de papel. Dona Sura organizava uma roda de costura sob o lampião da igreja. Era como se o povo decidisse, em uníssono, viver. E isso era uma afronta. Elias, sentado diante do fogo, observava tudo. Sabia que a batalha não estava vencida, que Clayton não recuaria facilmente, mas por um momento, permitiu-se um suspiro, um pequeno alívio. Na madrugada, o silêncio da cidade foi rompido por um som baixo. Um estalo, depois outro, depois passos leves na rua de terra.
Nenhum alarme, nenhum grito, apenas sombras, movendo-se entre caças adormecidas, na manhã do 12º dia. O banco onde a filha de Elias costumava sentar-se estava vazio. Ao lado, um bilhete. Nem todo tiro precisa de pólvora. Não havia sangue, nem sinais de violência, mas havia ausência. E para Elias, essa era a maior ferida. A menina desaparecera, e pela primeira vez, desde que tudo começara, Elias caiu de joelhos diante do quadro. Não em desespero, mas em euforia. Contida. Clayton não queria vencê-lo, e agora, havia acertado onde doía mais. A cidade estremeceu, e todos sabiam. O homem que não sabia atirar estava prestes a aprender a ferir. Na manhã do 12º dia, Santa Lúcia não respirava. O sol subia devagar, como se soubesse que aquele dia não era para pressa. A brisa que passava entre as casas parecia carregar um único sussurro. Ela desapareceu. A filha de Elias. Mota menos a menina que lia sob o sol, que ajudava a varrer a calçada, que sorria mesmo quando o mundo parecia duro, havia sumido. E não havia grito, nem vela, nem oração que acalmasse os olhos do pai. Na frente da venda, o quadro queimado com os nomes permanecia de pé, mas agora parecia menor. O fogo estava apagado, e Elias, que até o dia anterior era o símbolo da firmeza silenciosa, estava em pé, imóvel, como se esperasse algo que não sabia se viria. O bilhete estava em sua mão. A frase ainda ardia. Nem todo tiro precisa de pólvora. Não havia assinatura. Mas não precisava. Era o estilo de Clayton menos ferir sem que a lâmina se veja. Sangrar sem que se ouça o corte. Era mais que ameaça. Era aviso. E esse daí. Sentiu as casas fecharam cedo. Os bancos da praça ficaram vazios. O silêncio voltou. Mas agora não era de medo. Era de luto, porque todos sabiam que Elias havia perdido o que o mantinha em pé, e isso tornava tudo imprevisível. Ao meio-dia, Elias desapareceu, deixou a venda aberta, o cão parado na porta, o avental pendurado. Saiu sem dizer para onde, mas o povo o viu caminhar em direção ao sul, onde a estrada se perdia entre as pedras. E o mato Otto Clayton, ao saber, recuou, não por medo, mas por cautela, porque sabia que o homem que se move por dor é mais perigoso que o que se move por honra. Elias não foi longe. Caminhou por 1 hora até chegar à beira do rio seco. Ali, onde a terra era dura e o céu parecia mais perto, ajoelhou-se. Cavou com as mãos até encontrar o que havia enterrado há 12 anos. Uma caixa pequena, metálica, envolta em pano grosso. Dentro, um revólver. Enferrujado. Esquecido, mas inteiro. Era da época de Serra Negra, de quando Elias ainda atendia por outro nome, quando não era apenas um viúvo com uma venda menos, mas um homem treinado para rastrear, para esperar, para atingir. O tempo não o havia feito esquecer, apenas escolher não usar. Até agora, Elias limpou a arma com calma, carregou, guardou no casaco e voltou para a cidade. No caminho, encontrou Romeu, o ferreiro. Não trocaram palavras, apenas se olharam. Romeu viu os olhos de Elias. E ali, no fundo, algo antigo estava de volta. Algo que nem o fogo sabia moldar. Ao chegar à praça, o povo se reuniu. Ninguém pediu. Ninguém combinou. Mas vieram, dezenas. Com medo, sim, mas também com raiva. E com esperança. Elias subiu na escada da igreja. Olhou para todos. E disse: eles levaram o que é meu. Agora levo de volta o que é nosso. A vontade de não abaixar a cabeça depois disso. Entrou na venda. Fechou a porta, e pela primeira vez, acendeu uma vela em nome da guerra. Clayton soube naquele instante. A guerra havia começado de verdade. Não por ideais, mas por uma filha. E o som das pegadas de Elias, firmes, de volta à cidade, ecoava mais alto que qualquer disparo. Na manhã do 13º dia, Santa Lúcia acordou com os ouvidos atentos. Não pelo som de tiros, menos ainda não, mas pela ausência deles. O silêncio da cidade tinha mudado de tom. Já não era o silêncio do medo, mas o da espera. E sob esse manto de expectativa, Elias Mota reapareceu. Não vestia mais o avental, nem a camisa de luto. Vestia o poncho antigo, o mesmo da fotografia enterrada. A tira de couro no pulso, marcada com suas iniciais, agora exposta. E no bolso, o revólver carregado. Mas mais importante que a arma, havia outra coisa. Uma chave, na noite anterior. Enquanto a cidade dormia, Elias visitara o velho galpão do finado ferroviário, menos aquele onde, anos atrás, se reuniram para discutir a chegada de Clayton. Lá, entre velhas caixas e trilhos enferrujados, encontrara o que procurava. Um mapa da cidade, riscado à mão, com trilhas antigas, passagens esquecidas e pontos estratégicos que já não apareciam em papel moderno.
e junto dele, uma caixa de madeira com cadeado. A chave estava pendurada num prego, escondido atrás de um altar improvisado. Elias a pegou com mãos firmes. Sabia o que estava dentro. Sabia que guardava aquilo para quando o tempo cobrasse. E o tempo havia chegado. Na manhã seguinte, ele reuniu 3 homens, não os mais fortes, nem os mais bravos, mas os mais fiéis, João do açougue, Zequinha do moinho e Romeu, o ferreiro. Entraram juntos no galpão. Trancaram-se por 3 horas. Quando Saram, Elias carregava um saco de estopa, e nos olhos havia algo novo. Não era dor, era foco. Enquanto isso, no hotel, Clayton começava a sentir a pressão. Um dos capangas desaparecera durante a noite. O outro, embriagado, dormia, com a arma sobre o peito e os pés sujos de sangue seco. Menos ninguém sabia por quê. E o terceiro, o mais novo, passou a manhã olhando para a praça com olhos inquietos. Sentia o clima mudar. Sentia o povo se mover. Ao meio-dia, a praça se encheu. Elias não convocara, mas estavam lá, homens e mulheres, jovens e velhos, todos em silêncio. Diante deles, Elias depositou o saco de estopa sobre o banco da igreja e o abriu. De dentro, retirou um objeto pequeno, circular, com algo gravado. A faca. A caveira era o mesmo símbolo que Clayton havia riscado no primeiro quadro, mas agora, moldado em ferro, queimado à mão. Elias o ergueu, mostrou ao povo, e então jogou no chão, pisando com força até o ferro entortar. Se querem símbolos, disse ele, pela primeira vez em tom de voz elevado, então vamos jogar com os nossos. Em seguida, retirou do saco uma série de estacas de madeira, marcadas com as iniciais dos 3 capangas. Pregou-as ao redor da praça, uma em cada canto, com cordas finas e sinos pequenos pendurados no topo. Se tocarem nisso menos, continuou Elias, saberemos por onde andam. Se quebrarmos os caminhos deles, eles param de andar por cima de nós. O povo entendeu. Aquilo não era um plano de ataque. Era defesa ativa, era vigília, organizada. E mais que tudo, era sinal de que Elias agora estava um passo à frente. Naquela noite, um dos sinos tocou. Zequinha, de guarda, viu a sombra cruzar o beco atrás da barbearia. Não reagiu, apenas assobiou 3 vezes. Romeu, do outro lado da praça, respondeu com uma lâmpada acesa. E quando a figura se aproximou da venda, encontrou Elias, em pé, do lado do fora, com um revólver na cintura e os olhos fixos. Era o capanga mais novo, suado, bêbado, sem foco. Mas armado, Elias não sacou. Apenas falou: volte e diga ao seu patrão que a cidade já sabe quem ele é, e que se vier, não encontrará gente desarmada. Encontrará homens com passado. O homem recuou, sumiu na noite, mas a mensagem ficou. No hotel, Clayton leu o recado com a cara fechada. Mandou que ninguém mais saísse. Trancou o quarto. Então, sozinho, quebrou o espelho com um soco. Porque sabia. A cidade agora tinha olhos. E Elias, o homem que não sabia atirar, estava mirando onde realmente dói. O carê caiu sobre Santa Lúcia, como um véu espesso. O carê, o céu amanheceu, encoberto, sem cor, e o ar carregava a tensão de um trovão que não vinha. A cidade, embora desperta, parecia andar com o corpo travado, menos como se todos soubessem que aquele seria um dia de teste. Mas ninguém soubesse o formato da prova. Elias abriu a venda como de costume. O quadro com os nomes crescia devagar, mas com firmeza. Os sinos das estacas não tocavam há 24 horas. A cidade estava atenta, coesa, silenciosa, menos como um animal prestes a saltar. Mas dentro de Elias, a brasa da dor ainda ardia. Filha seguia desaparecida. Ninguém ouvira sua voz. Nenhuma pista, nenhuma exigência clara. Apenas o bilhete deixado com cinismo: nem todo tiro precisa de pólvora. Mas Elias sabia. Clayton não havia ferido. Ainda menos estava esperando. Mantinha a menina como peça de um jogo maior, um trunfo escondido até que a cidade se dobrasse, ou o pai rompesse. E esse momento estava chegando. Às 3 da tarde, Elias recebeu um novo bilhete. Um dos garotos da cidade o encontrou embaixo de uma pedra, na trilha que dava para o cemitério velho, estava enrolado em barbante, sem remetente. O papel, grosso e sujo, trazia uma única frase: se quer vê-la viva, ande sozinho até o galpão da estação. Sem arma, sem truques. Ei-o. Anoitecer. Elias leu, dobrou e guardou no casaco. Não avisou ninguém. Não mudou o semblante. Apenas olhou para o sino da igreja, que soava baixinho com o vento, e murmurou, quase sem som: eu vou. No hotel, Clayton preparava o palco. Mandou os capangas limparem o galpão, acenderem 3 lampiões e esconderem o cavalo da menina nos
fundos, não queria tortura, nem morte. Queria submissão. Queria ver Elias cair de joelhos, porque para ele, não bastava vencer, era preciso humilhar. Mas cometeu um erro. Achava que Elias era o mesmo homem do primeiro dia. Quando o sol começou a desaparecer atrás das montanhas, Elias caminhou. Sozinho, sem arma, sem lanterna, apenas o casaco escuro e o crucifixo no bolso. Passou pela praça. A cidade observava. Ninguém o deteve, mas todos sabiam. Aquilo era uma emboscada. E mesmo assim, ele foi. Chegou ao galpão às 7h15. A porta entreaberta, o cheiro de madeira e óleo queimado no ar. Entrou. 3 lampiões acesos. No centro, uma cadeira, e sobre ela, a filha, amarrada, mas viva. Abertos. Sem chorar, Elias a encarou por um segundo. Depois olhou para frente. Clayton saiu das sombras. Sozinho, sem armas à mostra, os olhos brilhando com um prazer escuro, veio como eu pedi. Elias não respondeu. Clayton se aproximou. Devagar. Vê, Elias. Isso é o que acontece quando um homem tenta enfrentar o deserto com palavras. Você acha que pode resistir com honra, mas a honra não tem dentes. E então, como quem oferece uma esmola, sacou uma faca e cortou as amarras da menina. Ela caiu nos braços do pai. Não disse nada, mas apertou o poncho com força. Clayton se virou, deu 3 passos e disse: agora leve ela para casa, mas amanhã você volta aqui, sozinho, com o quadro, e destrói ele na minha frente. Elias não respondeu. Apenas ergueu os olhos, firmes, rasos d'água, e disse, em voz grave: você ainda acha que eu não sei atirar, Clayton, mas está mirando no homem errado. Clayton hesitou, só por um instante, mas foi o suficiente. Elias virou-se, levou a filha nos braços, e saiu. As luzes do galpão ficaram para trás, mas o som das palavras ficou dentro, porque naquela noite, pela primeira vez, Clayton não tinha certeza se era o caçador ou a presa. E Elias, o homem que não sabia atirar, acabava de voltar da escuridão, com os olhos de quem viu o fim, e escolheu continuar. Na manhã do 15º dia, Santa Lúcia amanheceu diferente. Não havia sinos. Não havia vozes. As janelas estavam fechadas, as ruas vazias. Mas não era medo. Era movimento interno. Era como se a cidade respirasse fundo antes de um mergulho longo. E no centro dessa respiração, Elias Mota preparava o contra-ataque. Durante a madrugada, após retornar do galpão com a filha nos braços, não dormiu. Sentou-se à mesa da venda. Irias, com carvão, papel pardo e memória. Traçou rotas, pontos cegos, horários de passagem. Não para fugir, para cercar, porque agora ele sabia. Clayton não esperava um povo pensante. Esperava greto, tumulto, desespero. Mas o que teria, seria cálculo. Ao amanhecer, Elias chamou 7 pessoas. Nenhuma por acaso. Cada uma com uma função, uma fraqueza e uma força que ele conhecia bem. Romeu, o ferreiro, força e acesso às ferramentas. Zequinha menos agilidade e conhecimento dos becos. Dona Sura menos visão periférica da cidade, mesmo com o olho. João do Acug, intimidação silenciosa. Marina, a professora menos inteligência e coordenação. Tibério, o coveiro menos acesso aos subterrâneos do cemitério velho. E o garoto Chico menos mensageiro, rápido como um raio, invisível. Aos olhos dos adultos, Elias os reuniu no porão da venda. Não gritou, não discursou. Apenas mostrou o mapa, explicou os movimentos, pediu silêncio. E o mais importante, pediu que ninguém tentasse ser herói. Nós não vamos vencer Clayton no braço. Vamos vencê-lo no que ele nunca teve comunidade. A partir daquele momento, a cidade virou um tabuleiro. Os sinos das estacas agora eram movidos de lugar a cada 6 horas. As crianças deixavam sinais riscados com giz nas pedras da praça. Romeu forjava pequenas peças de ferro que, ao baterem, emitiam sons distintos, menos cada um significando algo, perigo, observação ou caminho livre. A venda se tornou central de comunicação. O altar se tornou quartel. E tudo isso sem que Clayton soubesse, porque ele seguia trancado no hotel, ruminando a falta de controle. A filha de Elias se recuperava em silêncio. Passava as tardes com Marina, a professora, lendo histórias antigas de resistência e mapas de guerras passadas. Sua presença era uma lembrança viva do erro de Clayton menos e uma centelha de força para o pai. Na tarde do 15º dia, o primeiro movimento foi feito, um dos capangas, ao tentar cruzar o beco entre a sapataria e a igreja. Pisou numa linha de cacos de vidro, espalhados discretamente por Zequinha. Escorregou, caiu e quebrou o tornozelo.
gritou por socorro. Ninguém apareceu, apenas uma garotinha deixou, a metros de distância, um balde com água e uma bengala velha. Mensagem clara. Vocês ainda andam, mas não dominam mais o chão. Clayton, ao saber, ordenou que o capanga fosse deixado para trás. O segundo capanga, ao ver o abandono, começou a hesitar. E o terceiro, sumiu, não fugiu, desapareceu. Talvez cansado, talvez vencido pelo deserto interno que Santa Lúcia criava ao redor deles. Ao cair da noite, Clayton, sozinho no hotel, escutou um som estranho. 3 batidas, vindas do lado de fora da porta. Quando abriu, havia apenas uma coisa. Um jogo de xadrez feito de pedra. No centro, uma peça caída menos o cavalo preto. E no tabuleiro, uma frase entalhada à mão. Você ainda joga com força. Nós jogamos com tempo. Clayton pegou o cavalo, esmagou com as mãos. Mas no fundo, sabia. O jogo estava mudando. E pela primeira vez, começou a pensar em fugir. O 16º dia trouxe uma ventania fria que varria a cidade como se limpasse o palco para o ato final. Santa Lúcia, silenciosa e firme, agora era um organismo vivo menos cada rua um nervo, cada casa um órgão, cada cidadão uma célula que sabia exatamente o que fazer. E no centro dessa inteligência coletiva, Elias Mota traçava os últimos passos. Clayton, por outro lado, começava a se perder. Isolado no segundo andar do hotel, cercado por silêncio e paredes que pareciam se fechar um pouco mais a cada hora, ele andava em círculos. Os capangas haviam sumido ou recuado. A cidade não o enfrentava diretamente, mas também não o servia. Era como se não existisse mais para os moradores. Não recebia comida, nem água, nem respostas. Apenas o som constante de passos que nunca chegavam até sua porta. Na manhã daquele dia, Clayton acordou com um som novo. Não tiros, nem vozes, mas um arrastar de pedras. Quando abriu a janela, viu que a praça estava vazia menos mais em frente ao hotel. Dezenas de pequenas pedras haviam sido empilhadas em forma de espiral, cada uma com um nome gravado a carvão. E no centro da espiral, uma placa com a frase: as pedras não matam, mas esmagam quem não sabe se mover. Clayton desceu. Tentou chutar o monte, mas as pedras eram pesadas, encaixadas, algumas amarradas com arame, outras cimentadas com barro seco. Era um monumento feito para não cair menos, mas também para não ser ignorado. Durante o resto do dia, o clima só piorou para o forasteiro. Tentou entrar no salão, trancado, na barbearia, fechada, tentou comprar comida menos, ninguém atendeu. Bateu na igreja o padre em silêncio, apenas apontou para o altar e voltou a rezar. A cidade o havia deixado, mas mais do que isso, o havia cercado, não com armas, mas com desprezo. Clayton voltou para o hotel cambaleante. Dentro, o ar era úmido, a garrafa de cachaça pela metade, a mente quebrada. Ele passou a tarde sentado na cadeira da varanda, olhando para as pedras. Começou a falar sozinho, a rir sem motivo. E então, ao entardecer, pegou a espingarda. Não pera, Edorar, pera abraçar, como se aquele objeto fosse a última lembrança de controle que ainda lhe restava. À noite, algo mudou. Elias apareceu. Sozinho, atravessou a praça com passos lentos. Parou diante do hotel. Olhou para a varanda. Não falou, apenas apontou para as pedras. Depois ergueu um papel e deixou cair. No chão, era um novo bilhete. E quando o vento o virou, Clayton leu de cima a frase: você ainda pode ir, mas não vai levar ninguém. Era um ultimato, e também um gesto de misericórdia. A cidade não queria matá-lo, mas não o permitiria vencer. E Clayton, pela primeira vez, entendeu? Não estava cercado por homens. Estava cercado por memória, por união, por uma força que não se via menos, mas que esmagava devagar. Como as raízes sob a pedra antiga, na madrugada, ouviu passos do lado de fora. Não eram reais, eram fantasmas. Vozes distantes, risos, sons de pratos, de portas. Mas ao olhar pela janela, a praça seguia vazia. Santa Lúcia agora existia dentro da cabeça dele. E Elias havia vencido a Primeira Guerra sem disparar um único tiro. O 17º dia nasceu como se o tempo houvesse parado. A brisa soprava leve. Os galos cantavam com retardo. E até o sino da igreja parecia hesitar entre uma badalada e outra. Era como se a própria cidade soubesse que algo estava para acontecer, algo definitivo. Na praça, as pedras continuavam empilhadas, intocadas. Os nomes, apesar da chuva fina da noite anterior, permaneciam visíveis. E no alto da torre da igreja uma faixa apareceu ao amanhecer, pendurada com cordas improvisadas. Nela, apenas 2 palavras: estamos prontos.
Ninguém confessou quem a pendurou, e ninguém precisava. Elias Mota, por sua vez, caminhava entre as ruas com um ar de despedida nos olhos. Não de quem parte menos, mas de quem prepara o terreno para o fim de algo. Conversou com cada pessoa-chave da cidade, em voz baixa, olhos nos olhos. Pediu calma, atenção, coragem. Disse a todos que não haveria grito, nem corrida, nem violência, que a vitória já estava dada a menos, mas precisava de firmeza até o último segundo, e que tudo dependeria de um único gesto. Ao meio-dia, as portas das casas se abriram, lentamente, uma a uma, e as pessoas sem alarde começaram a sair. Se reuniram ao redor da praça, sem falar, sem cantar, apenas com a presença. A cidade agora inteira diante do hotel, Clayton não desceu. Passava o dia trancado no quarto, ouvindo vozes que não vinham de lugar nenhum. A garrafa vazia, a espingarda no colo. Às vezes, falava com o espelho, outras, com o retrato de um pai morto que carregava na bolsa. Mas a maioria do tempo, apenas escutava. O silêncio de Santa Lúcia era ensurdecedor para ele. Às 3 da tarde, o garoto Chico atravessou a praça e pregou um novo papel no poste da venda. O último aviso: amanhã, ao nascer do sol, o portão se abrirá. Quem quiser partir, que parta. Quem quiser ficar, que viva conosco. Clayton viu, leu, riu alto. Depeu a coro, depois riu de novo. Pela primeira vez, compreendeu que a cidade não queria matá-lo. Queria apagá-lo, desconstruí-lo, esquecê-lo de pé. E isso doía mais que qualquer ferida. Naquela noite, a cidade fez silêncio absoluto. Ninguém saiu, ninguém acendeu lampião, nem vela. Era como se todos esperassem que o inimigo decidisse por si mesmo qual seria o fim. Elias, sentado na calçada, com a filha ao lado e o cão dormindo aos pés, manteve-se imóvel. Não havia armas visíveis. Mas havia uma força ali que fazia o próprio medo mudar de nome. No quarto do hotel, Clayton sentia a cidade dentro do peito, como um peso que sufoca devagar. E no fundo sabia, a próxima decisão era sua, e qualquer uma que tomasse, JNO, mudaria o resultado. Antes mesmo que a primeira luz rompesse o horizonte, as casas de Santa Lúcia já estavam acordadas. As portas se abriram em silêncio. As pessoas saíram como sombras na madrugada, crianças nos braços, chapéus na mão, olhos fixos. No centro, era o dia do portão. Elias Mota foi o último a sair da venda. Vestia o poncho escuro, a tira de couro no pulso. O revólver, guardado, não à mostra, porque aquele dia não era de tiro, era de decisão. E decisões, ele sabia, se vencem com presença, não com pólvora. A cidade inteira se reuniu diante do portão leste, o mesmo por onde Clayton Reed havia entrado, o mesmo por onde ninguém mais havia passado desde então. As pedras empilhadas foram removidas, uma a uma. Em silêncio, no chão de terra, o povo formou um corredor de gente. No centro, o caminho aberto. Às 6 horas, o sino da igreja soou. Uma única vez. Foi o chamado. No hotel, Clayton se levantou. A barba crescida, os olhos fundos, a espingarda nas costas. Sabia o que esperavam dele. Sabia que não haveria gritos, nem tiro, mas também sabia que aquela travessia era na prática um julgamento público. E ele era o réu. Desceu as escadas devagar. Cada degrau, uma memória do que fizera ali. Cada passo, um lembrete de que sua força agora era só lembrança. Essa é a IU. Do hotel, encontrou a cidade inteira parada, enfileirada, de olhos abertos. Ninguém disse nada. Mas o silêncio era um coro de julgamento. Elias estava ao fim do corredor, braços cruzados, ao lado, a filha, o cão, atrás dele. A faixa ainda balançava na torre. Estamos prontos. Clayton caminhou. Cada passo era como pisar sobre espelhos. Sentia os olhos o perfurarem. Sentia as lembranças o empurrarem. O som dos próprios passos ecoava. Era o único som na cidade inteira. Quando passou por Dona Sura, ela apenas virou o rosto. Quando cruzou por Romeu, este abaixou a cabeça. Quando passou por Chico, o menino não se moveu. E isso doía mais que qualquer insulto. Quando chegou diante de Elias, parou. Os dois se encararam por longos segundos. Elias falou: "O portão está aberto. Pode ir. Mas vai deixar tudo o que trouxe. A raiva, o medo, a guerra." Clayton não respondeu. Apenas largou a espingarda no chão e seguiu. Atravessou o portão, sozinho, sem cavalo, sem história. E quando a poeira da estrada o engoliu, o portão se fechou, não com tranca, com paz. E naquele momento, Santa Lúcia soube. Venceu sem matar, sobreviveu sem ceder. Expulsou a violência com dignidade. E o homem que não sabia atirar,
Agora era o símbolo de uma cidade inteira que aprendeu a resistir com o que tinha. Coragem, pela primeira vez, desde a chegada de Clayton Reed, Santa Lúcia acordou sem tensão nos ombros. As janelas se abriram com naturalidade. As galinhas voltaram. O sino da igreja soou 2 vezes, não como alarme, mas como saudação. E as vozes, antes contidas, reapareceram pelas esquinas como águas voltando ao leito. O portão leste estava trancado, não por cadeado menos, mas por propósito. A arma deixada por Clayton continuava no chão, à frente do hotel. Ninguém a tocava, ninguém a comentava. Era um símbolo exposto seco do sentido, um peso deixado para trás. E o povo sabia. Certos objetos só servem para lembrar o que não se deve repetir. Elias Mota, por sua vez, não saiu de casa naquele dia. Passou a manhã sentado na cadeira da varanda, a filha lendo ao lado, o cão deitado aos pés. Não sorria, não chorava, apenas observava. O mundo havia mudado. Mas ele sabia, mudar o mundo por fora é mais fácil que sarar o que fica por dentro. Porque apesar da vitória, havia buracos. Romeu ainda acordava de madrugada, suando. Dona Sura, que antes andava pela cidade com a bengala como uma rainha, agora se sentava mais tempo do que caminhava. Zequinha do Moinho olhava mais para o chão do que para a frente. E os nomes no quadro ainda queimavam como brasas apagadas. A cidade vencera, mas a cidade também perdera pedaços. Ao meio-dia, Elias foi até a igreja. Sozinho, entrou sem cerimônia, sentou-se no último banco. O padre, que o esperava, apenas acenou com a cabeça. E então, após longos minutos de silêncio, Elias tirou do bolso a tira de couro marcada com suas iniciais, IM1, e a deixou sobre o altar. Era o fim de uma promessa antiga. Um ciclo encerrado. A cidade conhecera a verdade de seu passado, mesmo sem nomes. Agora, precisava apenas olhar para a frente. Na saída, encontrou Marina, a professora, com as crianças. Estavam desenhando a praça no chão de terra, com giz colorido. Num dos desenhos, uma figura grande do chapo largo segurava a mão de uma menina. Ao lado, um cão e um quadro de madeira, com chamas. Elias parou. Olhou Marina e disse: eles não esquecerão, mas aprenderam do jeito certo. Elias apenas assentiu. À tarde, a cidade celebrou. Não com festa, mas com partilha. A venda ofereceu caldo, o açougueiro distribuiu carne. A professora leu histórias na praça. Romeu forjou brinquedos. E Chico, o menino dos recados, correu entre as casas, entregando pedaços de papel, com uma única palavra: paz. À noite, Elias sentou-se diante do fogo, como nos primeiros dias, mas agora, sem quadro, sem ferro, apenas com sua filha dormindo ao lado. A arma de Clayton ainda estava na praça, esquecida. Mas então, algo inesperado. Um cavalo passou pela estrada norte. Silencioso, sem pressa. Um vulto distante. Talvez um viajante. Talvez alguém perdido. Ninguém soube dizer. Mas Elias olhou. E pensou: a paz é viva. E vivos sempre atraem os que ainda não entenderam. Porque em terras como Santa Lúcia, a paz não é conquista. E vigilância. E o som que fica é o do povo de pé. O 20º dia nasceu turvo não por nuvens, mas por poeira. Uma poeira fina que dançava no ar, sem vento para sustentá-la. Uma poeira que não se via desde os primeiros dias quando Clayton Reed atravessou o portão leste e a cidade prendeu a respiração. Era um sinal. E os sinais em Santa Lúcia nunca vinham sozinhos. Tudo estava quieto, mas algo havia mudado. O sino da igreja tocou uma vez, sem que ninguém o puxasse. O som ecoou leve, quase tímido, mas foi o suficiente. Dona Sura levantou a cabeça. Zequinha parou o carrinho de milho. Marina interrompeu a leitura. E Elias levantou-se da cadeira. A filha, atenta, olhou para o pai com a pergunta presa nos olhos. Elias não respondeu, mas calçou as botas, pegou o chapéu e saiu. No centro da praça, os moradores começavam a se reunir. Aos poucos, como nos velhos tempos. Não sabiam exatamente o motivo menos, mas o silêncio do chão os puxava. E então, o sinal se revelou. Um menino, um forasteiro menos apareceu na beirada da cidade, sujo de estrada, desidratado. Trazia nas mãos um embrulho coberto por um pano escuro. Caminhou até a venda, onde Elias o esperava, e entregou o pacote, sem dizer uma palavra. Dentro, havia uma única coisa: a espingarda de Clayton, a mesma deixada no chão dias antes, a mesma ignorada, agora, de volta às mãos de Elias, trazida por um desconhecido. Elias abriu o pano com cuidado. A madeira estava polida. O cano, limpo. Alguém havia restaurado. E aquilo era um recado.
Mas o garoto nada sabia. You dizia não. Saber afirmou ter recebido a encomenda na estrada, por um homem encapuzado, que pagou em prata e pediu uma única instrução: entregue ao homem da venda. Elias mandou buscar água, deu comida ao menino. Depois, reuniu os nomes antigos no altar da igreja. Mostrou a arma, mostrou o pano, e disse: isso pode ser só uma lembrança, mas pode ser uma pergunta. O povo entendeu. Porque em terras como Santa Lúcia, nem todo perigo vem gritando. Alguns voltam como pó na janela, como cheiro no vento, como ferrugem que reaparece na lâmina esquecida. Naquela tarde, Romeu reforçou as estacas. Zequinha voltou a andar armado com um pedaço de ferro. Dona Sura guardou a bengala e pegou o facão antigo. Chico, o menino dos recados, reapareceu com giz novo e começou a riscar símbolos pela cidade. A cidade, mesmo em paz, voltava à vigilância. Mas Elias, ele não temeu. Guardou a espingarda restaurada numa caixa, enterrou-a no mesmo lugar onde antes guardava seu passado, e disse para si mesmo: Seyal Volter, encontrará o que deixou, um povo inteiro. Naquela noite, o som da poeira era o único ruído, mas o que ele carregava era um aviso. O 21º dia amanheceu com um céu limpo demais. Era o tipo de azul que fazia as pessoas esquecerem das dores menos, mas também o tipo de silêncio que deixava os cães inquietos. E naquela manhã, em Santa Lúcia, nem o cão de Elias rosnava. Apenas fitava a estrada com olhos parados, como se visse algo que os outros ainda não viam. Na praça, o movimento voltou. A venda reabriu, o açougue atendeu, as crianças correram. Mas cada gesto era feito com o dobro de atenção. O povo fingia normalidade com uma força quase ensaiada, porque todos sabiam, a entrega da arma restaurada não era coincidência. Era promessa, ou ameaça. Elias mantinha a rotina, caminhava entre as casas, falava pouco, observava muito, tinha nos olhos o cansaço de quem não esperava a revanche, mas também a vigilância de quem conhece o ciclo da violência. E quando à tarde encontrou a marca na porta da venda, não se surpreendeu. Era um risco simples, 3 traços verticais, um horizontal sobre eles, feito a carvão. A assinatura silenciosa de Clayton Reed não era ameaça direta, era presença, a certeza de que, em algum ponto da noite anterior, alguém estivera ali, tocara a porta, deixara um lembrete e partiu, sem ser visto. Elias olhou o símbolo por longos minutos. Depiou a antro, pegou um pano molhado. Apagou. Não com pressa, nem com raiva, apenas com firmeza. Naquela noite, reuniu o povo na igreja. Não para discurso, mas para alerta. Talvez ele volte. Talvez só esteja nos testando. Mas o que importa é o que somos quando estamos prontos, disse Elias, com voz baixa. Ninguém atira antes. Ninguém reage no susto. Se vier, enfrentamos com o que já somos. Unidade. Depois disso, mandou apagar todas as velas. A cidade dormiu no escuro. Mas o escuro, agora, era escolha, não submissão. Ao amanhecer, o 22º dia trouxe uma névoa espessa. E junto com ela, um novo vulto no horizonte. Um cavaleiro, lento, solitário, com um chapéu cobrindo o rosto. O povo viu. Seiru esperou. E Elias se ergueu, com o poncho, com a tira de couro, com o passado inteiro. Era o dia em que tudo terminaria menos para um dos dois. O 22º dia respirava fundo. A névoa cobria Santa Lúcia como um lençol molhado, abafando os sons e escondendo os contornos. A praça, antes nítida, agora era apenas vulto. As casas, fantasmas, o sino, mudo. Mas os olhos da cidade, esses estavam todos voltados para a estrada. O cavaleiro parou no exato ponto onde Clayton Reed aparecera pela primeira vez. O cavalo negro, o casaco longo, o chapéu baixo, tudo igual, como se o tempo tivesse dado meia volta. Mas quem observava sabia. O que vinha ali não era um começo, era o último passo de um ciclo. Elias Mota esperava no centro da praça, sozinho, à frente da venda. O quadro com os nomes, agora apagados, como lápides consumadas pelo tempo. Ao seu lado, o cão. E no bolso não havia mais o revólver. Havia apenas a mesma tira de couro marcada com suas iniciais. Era o único símbolo que restava. E naquela hora, era tudo o que importava. O cavaleiro desmontou. Os passos eram lentos. O som das botas afundando na terra molhada era o único ruído da cidade. Ninguém se moveu. Ninguém respirou mais fundo do que devia. E então, os dois homens ficaram frente a frente. Clayton Reed, ou a imagem que dele restava menos, estava mais magro, os olhos fundos, o rosto sem expressão. Mas ainda havia fogo em sua presença. Ainda havia algo de predador no modo como ficava ereto diante do mundo. Elias não recuou, não falou. Esperou. Clayton então sacou. Mas não a arma.
Sacou um lenço. Dentro, dobrado com precisão, estava um novo bilhete. Ele estendeu para Elias. Este não pegou. Apenas disse: "Você ainda não entendeu. Aqui não se luta com palavras, nem com balas." Clayton deixou o bilhete. Caiu no chão. E então, algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Devagar. Como se o peso do próprio nome o puxasse para o chão. A arma continuava guardada. Os olhos, baixos, pela primeira vez, Clayton Reed não era o terror de uma cidade. Era apenas um homem diante de seu fim. E Elias, o homem que nunca soube atirar, disse: "Quem vem armado, precisa de guerra." Quen volta, sem atirar, talvez ainda tenha salvação. Virou as costas, entrou na venda. E não olhou mais. Clayton permaneceu ajoelhado por minutos. Depois se ergueu, caminhou até o portão e partiu. Sam Ruido, Sam Sombra, apenas uma poeira que não ficou. Na praça, ninguém comemorou. Mas todos entenderam. A cidade de Santa Lúcia não venceu Clayton com armas. Venceu porque permaneceu inteira. Porque não se dobrou. Porque teve em Elias o reflexo do que todos podiam. Ser forte sem brutalidade. Firme, sem violência. Imenso sem barulho. O quadro com os nomes foi guardado no porão da igreja. O altar, restaurado. A venda, repintada. A filha de Elias, agora crescida, assumiu as contas. E Elias passou a caminhar devagar, cumprimentando cada morador como se fosse seu irmão mais velho. Porque era na última cena, Santa Lúcia aparece. De cima, as ruas vivas, o povo em movimento, o portão aberto, mas a trilha de terra batida vazia. E no centro, uma frase escrita à faca no novo banco da praça. Nem todo homem precisa saber atirar, mas todo homem precisa saber quando não abaixar. A Quebec,